O GABA pode ser popularmente hoje conhecido como um suplemento e tem tido muita, mas muita gente, cada dia mais, em busca de suplementos à base de GABA para controlar aspectos relacionados à insônia e à ansiedade, ao invés de tomar uma medicação. Mas será mesmo que o uso de um suplemento à base de GABA pode trazer benefícios? Bom, eu vou nesse vídeo então falar um pouco como funciona o GABA, o principal neurotransmissor inibitório dentro do sistema nervoso central e como entender as ações farmacológicas e aromáticas frente ao uso, tanto de fármacos, tradicionais, como de óleos essenciais que podem modular de maneira positiva este neurotransmissor. Então, vamos lá. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Essa abreviação GABA vem de ácido gama-aminobutírico. Um nome feio, por isso a gente vai seguir no vídeo, chamando ele então de GABA. Com essas ações inibitórias, GABA é bastante importante para a modulação de aspectos relacionados à ansiedade, aspectos relacionados ao sono e também está ali modulando questões relacionadas às emoções e também à memória. Então, GABA é um importante neurotransmissor do sistema nervoso central, envolvido com várias questões modulatórias. O GABA, por sua vez, é formado a partir do glutamato descarboxilase, ou seja, para a produção de GABA é necessário que eu tenha glutamato o suficiente no meu sistema nervoso central. E o glutamato é conhecido como o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, mas é um aminoácido responsável pela produção também desse principal neurotransmissor inibitório. Glutamato pode ser adquirido da dieta através do consumo ali de ovo, carnes vermelhas, leite, entre outros alimentos. Existem alimentos considerados ultraprocessados que são ricos em uma substância chamada glutamato monossódico. Este glutamato monossódico pode promover um aumento exagerado do glutamato no sistema nervoso central, causando, por exemplo, aumento da ansiedade ou também características de neuroinflamação, que são aí vistas como uma série de consequências, como, por exemplo, aumento da irritabilidade, falta de memória, entre outras ações que eu vou comentar em outro vídeo, porque nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre GABA. Então, além do glutamato ser adquirido da dieta, ele é um aminoácido essencial, ou seja, o nosso corpo produz glutamato. E a quantidade, a disponibilidade de glutamato para a produção de GABA dentro do sistema nervoso central independe da nossa dieta, certo? Então, GABA é produzido a partir de um outro aminoácido chamado, então, de glutamato. A GABA modula as suas ações através da sua ligação com receptores específicos. E aqui, de uma maneira bem simples, eu vou falar dos receptores chamados do tipo GABA-A, que são receptores ionotrópicos, onde GABA se liga, abrindo um canal iônico, fazendo com que ocorra a entrada de cloreto, e esse cloreto, por ser um íon negativo, ele diminui a excitabilidade do sistema nervoso central. É como se ele reduzisse a falação do sistema nervoso central, diminuindo as sinapses. Então, antes de GABA entrar, eu tenho um monte de sinapses acontecendo. Sinapses que podem estar ali sendo irregulares e modulando ações como, por exemplo, medo, expectativa, excesso de irritabilidade. E quando eu coloco GABA para agir, a entrada desse íon cloreto modula uma ação muito rápida de diminuição dessa excitabilidade exagerada do sistema nervoso central. Já quando a gente fala da ação de GABA sendo modulada pela sua ligação com receptores do tipo GABA-B, esses receptores têm um aspecto de modulação mais lento. Por quê? Porque esses receptores são receptores acoplados a uma proteína G, ou seja, receptores metabotrópicos, que dependem, então, de um segundo mensageiro para que essa célula, ou essas ações sejam entendidas de forma fisiológica. Então,
GABA, as ações de GABA podem ser moduladas de acordo com a ligação dos seus receptores. Os corpos neuronais, ou seja, o nascimento dos neurônios de GABA, estão distribuídos por diversas partes do sistema nervoso central, assim como também as suas conexões com diferentes regiões são também muito vistas. Então, a gente pode ver aí fibras GABAérgicas, né, dispondo ali de uma sinalização de GABA em regiões como a amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, entre outras regiões do sistema límbico e fora do sistema límbico, como, por exemplo, coordenação de aspectos motores relacionados aí com o aumento da hiperatividade motora e também cerebral. Então, GABA é um importante neurotransmissor para controlar esses aspectos. Patologias como, por exemplo, epilepsia e transtornos de ansiedade estão diretamente relacionadas com a modulação de GABA. Por quê? Na epilepsia, por exemplo, a gente vê um aumento ou um desequilíbrio entre GABA e glutamato, fazendo com que ocorra um aumento de descargas excitatórias no sistema nervoso central, porque a modulação de GABA está ineficiente, fazendo com que ocorra, então, disparos irregulares de neurônios, levando, então, a essas crises de convulsão ou crises epiléticas. Já quando a gente fala em transtornos de ansiedade, a gente fala aí de GABA modulando a amígdala, que tem uma característica muito importante relacionada à ansiedade, que é a característica do medo. Além disso, GABA também pode modular de uma maneira muito efetiva uma outra alça ali, chamada de alço córtico-talâmico estriado cortical, ou seja, um nome horrível, mas vamos chamar ela de alça da preocupação, tá? Então, GABA também tem uma importante ação sobre essa alça da preocupação, reduzindo aspectos como expectativa e apreensão. Então, como que a gente pensa em uso de fármacos relacionados a isso? Os fármacos anticonvulsivos, por exemplo, modulam GABA, aumentando a disponibilidade de GABA, melhorando o equilíbrio entre GABA e glutamato. Também existem outros anticonvulsivantes que atuam por outras maneiras, como o bloqueio de canais iônicos, né, sendo um deles aí esse canal de cloreto e de outros íons que a gente que eu posso trazer aqui em outro vídeo, tá? Mas a modulação de GABA é muito importante, então, para o controle das crises convulsivas. Assim como em transtornos de ansiedade, a gente pode ver ansiolíticos atuando sobre receptores GABAérgicos, aumentando a disponibilidade de GABA no sistema nervoso central, atuando diretamente sobre a amígdala, reduzindo aspectos de medo e atuando sobre a alça da preocupação, melhorando aspectos relacionados com expectativa e apreensão. E claro que a gente conhecer a farmacologia, né, do neurotransmissor e a forma como os medicamentos atuam, traz para a gente uma liberdade de escolha de moléculas relacionadas aos óleos essenciais. Por quê? Porque as moléculas dos óleos essenciais modulam farmacologicamente sítios onde os fármacos também se ligam. Então, eu posso escolher moléculas dos óleos essenciais que modulem o receptor de GABA, aumentando a disponibilidade de GABA no sistema nervoso central, modulando questões como, por exemplo, a epilepsia e também os transtornos de ansiedade, e posso escolher moléculas que se ligam em sítios específicos do receptor de GABA, como, por exemplo, o sítio benzodiazepínico, e tem esse nome por quê? Porque é neste local, neste sítio dentro do receptor de GABA, que se ligam os medicamentos conhecidos como benzodiazepínicos, entre eles um bem conhecido, o Zolpidem. Se liga neste sítio fazendo o quê? Aumentando ou potencializando a ação do GABA já disponível no sistema nervoso central. Então, a gente tem moléculas como, por exemplo, o limoneno, presente em muitos óleos essenciais, que aumenta essa disponibilidade de GABA no sistema nervoso central, assim como outras moléculas, como por exemplo o mentol, também tem essa ação. Além disso, moléculas como, por exemplo, o geraniol e o citral podem potencializar a ação desse GABA, que foi melhorada ou está mais disponível pelo limoneno, pela ação do limoneno,
porque atuam sobre o sítio benzodiazepínico deste receptor. Então, olha aqui, como conhecer a farmacologia da molécula do óleo essencial e como funcionam os neurotransmissores te traz segurança e eficiência nos cuidados dos transtornos psiquiátricos. Então, você que está aí me ouvindo, quer conhecer mais, quer ir a fundo neste mundo da neurociência e da farmacologia, aplicando esses conceitos de forma consciente, segura e muito efetiva para controlar transtornos de ansiedade? Pois é, então te convido a conhecer a mentoria ATP, aromaterapia aplicada aos transtornos psiquiátricos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do formulário de aplicação para a mentoria que vai abrir em breve. E claro, para mais informações, pode escrever aqui no vídeo para mim ou correr até o meu canal no Instagram, onde eu estou divulgando de maneira mais clara e eficiente ali sobre a mentoria, certo? Então, um grande beijo, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo.